Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos vieram adorar a Deus nessa noite? Faz assim com a mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, essa noite, se você estiver com o seu celular, o irmão liga, o irmão, ou deixa no silencioso, para que você possa ouvir e observar a voz de Deus. Só os que vieram adorar, né? Se você não vier adorar, deixa ligado. O meu está ligado já, viu? Então, nós estamos aqui para adorar a Deus nessa noite. E Deus é o Deus que faz. Deus que trabalha. Deus que transforma. Deus que liberta. Deus que cura. Deus que batiza com o Espírito Santo. É Ele que nós estamos adorando nessa noite. É Ele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Aleluia. É de Deus essa campanha. Deus está nesse negócio. Amados irmãos, o que eu tenho para dizer para a igreja é que eu me sinto muito feliz nessa noite. Deus, pela sua infinita misericórdia, tem me levado em alguns lugares aí para levar a palavra de Deus. Ontem eu estive lá no Jardim Japão, e ontem eu estive em Biúna, e Deus está trabalhando, porque Ele faz coisas grandes, Ele faz maravilhas no meio do seu povo. Na verdade, irmãos, eu estou ali na Bahia fazendo a obra de Deus, e a gente conta alguns testemunhos. Pregador mesmo eu não sou, mas eu estou orando para que Deus venha pela sua infinita misericórdia fazer de mim um pregador. Aleluia. Mas a gente temos passado por alguns lugares, temos falado que Jesus cura, que Jesus liberta, temos falado para as pessoas que Jesus nos salvou, que Jesus é maravilhoso. Amados irmãos, essa campanha é algo maravilhoso. Deus que faz. E quando nós lemos Salmo 91, que é muito conhecido, e nós vimos, quando começamos o primeiro número do Salmo, a Bíblia nos prometendo algo especial. E eu creio que se você observar essa palavra e tiver nessa noite convicção de que ela é realmente poderosa e que ela é a palavra de Deus, Deus já vai começar a agir na sua vida nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho certeza que Deus já curou pessoas aqui nessa noite. Deus está libertando pessoas aqui nessa noite. Aleluia. A doença não é do Senhor. A doença que às vezes vem sobre a nossa vida pertence a Satanás. Satanás é que não quer que você seja feliz, que você esteja bom, que você esteja contente, que você esteja leve, que você esteja fazendo a obra de Deus. E a Bíblia nos fala aqui no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que maravilha! Para que nós possamos descansar, é necessário, e a Bíblia diz, e para isso é necessário habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Estarmos na presença de Deus, se refugiarmos no Senhor, e aí nós podemos confiar. O salmista, ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é todos, né? Mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E você está habitando no esconderijo do Altíssimo, se você está, aleluia, refugiado na sombra do Onipotente, com certeza você vai sair daqui nessa noite glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque você não veio para aqui em vão nessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Aleluia. E de repente nós vamos lendo a palavra de Deus, e o verso 2, o número 2 nos fala, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, né? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Você está confiando dessa forma? Se você estiver confiando conforme fala a palavra de Deus nessa noite, eu tenho certeza que Deus tem vitória para você. Jesus é a tua vitória.
Quando nós lemos lá em Mateus 6, não Mateus, é Mateus 6,33, a Bíblia nos fala que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós só vamos sair daqui essa noite, aleluia, com a nossa bênção, com a nossa vitória, com aquilo que nós precisamos da parte de Deus, se nós estivermos aqui nessa noite, aleluia, adorando a Jesus na beleza da sua cidade, e buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na minha e na tua vida, aleluia, porque Deus tem vitória para você nessa noite, aleluia, louvado seja Deus. E aí, o 3 nos fala, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, aleluia. Por quê? Porque Ele é o teu refúgio, porque você habita no esconderijo dEle, Ele vai te livrar, aleluia. Ele não vai deixar que nada disso aconteça sobre a sua vida, mas se você não estiver refugiado nele, se você não estiver habitando no esconderijo dEle, você não pode, aleluia, nessa noite cantar o hino da vitória, mas se você estiver refugiado nele, pode ter certeza que a tua bênção já chegou nas tuas mãos essa noite. Hoje é noite de compromisso com Deus. Hoje é noite, aleluia, de exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor, porque Ele está presente no nosso meio. Aleluia. Mateus 18:20 nos fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali está Ele no meio deles. Aleluia. Tem 2 aí reunidos no nome de Deus. Tem muito mais de 2, eu tenho certeza. Deus está presente, aleluia, no nosso meio, para te dar vitória nessa noite, aleluia. Louvado seja Deus. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela vai acontecer na tua vida. O milagre vai acontecer. Jesus está, aleluia, nesse negócio. Louvado seja Deus. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas ele estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo, aleluia. Somente porque você está refugiado nele, irmão. Aleluia. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está na presença de Deus, aquele que está buscando ao Senhor, aquele que está querendo um compromisso maior com Ele, aleluia, você está habitando no esconderijo dele, aleluia, e com certeza essa palavra vai se cumprir na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí vem a palavra de Deus no 5, verso de número 5, número 5: não temerás terror ou espanto noturno e outras tradições, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia, porque você está refugiado em Deus. Para que você venha desfrutar da palavra de Deus, daquilo que está prometendo o Salmo 91, você precisa estar refugiado em Deus. Por isso está escrito: aquele, aleluia, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas para que você descansar, não ter medo de espanto noturno, aleluia, contar bênçãos da parte do Senhor, aquilo que Deus tem feito na tua vida, é necessário você estar refugiado dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Honra e glórias e louvor é dado ao Senhor. Aleluia. Verso 6: nem peste que ande na escuridão. Já li, né? Aí vem o 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, aleluia, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas tu não serás atingido. É promessa de Deus. E vai se cumprir. E está se cumprindo e vai se cumprir na tua vida. Porque você está refugiado em Deus. Deus o faz. Ele faz, mas quando nós estamos refugiados nele, Ele continuará fazendo. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que o homem não seja fiel ao Senhor, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E aqui, meus amados irmãos, eu quero ir para o verso 9, que nos fala a palavra do Senhor: se fizerdes do Senhor o teu refúgio. É necessário fazer do Senhor o teu refúgio, para que essas bênçãos venham acontecer na tua vida, para que Ele te livre, aleluia, louvado seja Deus, para que Ele faça algo sobrenatural na tua vida. É necessário, aleluia, que você faça do Senhor o teu refúgio, aleluia. E se você fizer do Senhor o teu refúgio,
deve estar acontecendo, porque na minha vida está acontecendo. Aleluia! Louvado seja Deus. Na vida dos irmãos que têm, aleluia, ouvido a palavra de Deus, que têm vindo aqui para buscar a face do Senhor, tem acontecido e vai continuar acontecendo. Porque Deus é fiel para cumprir. E aí continua no verso de número 10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você fez do Senhor, irmãos, o teu refúgio. Vem o vendaval, vem a tempestade, alguém fala mal de você, alguém se levanta contra você, mas você está refugiado em Deus. Não tem por que temer. Aleluia. Mesmo que alguém fale alguma coisa com você, fala, você está falando, mas só que o meu compromisso é com Deus. Aleluia. Eu não temo a isso aí que você está falando. Vai acontecer o que Deus prometeu para mim, não aquilo que alguém prometeu, ou que o diabo tem prometido ou tem falado. Vai acontecer o que Deus prometeu para você, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia! Deus tem dado ordem aos anjos, ao meu e ao teu respeito, para te guardar. Pedro, ele fala lá no capítulo de número 5, versículos, se não me engano, 7 e 8, ele fala que o diabo, nosso adversário, ele anda em redor buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia fala no Salmo 91, que nós lemos, aleluia, que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar. E o anjo do Senhor, irmãos, está do nosso lado, não está de redor, está ao redor de nós. E quem está ao redor está mais perto, está mais próximo, para nos defender, aleluia, das astúcias ciladas de Satanás. Então vamos vigiar, irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos se refugiar no Senhor, aleluia. Não vamos temer o que possa nos fazer o homem, mas vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.